Olá, boa tarde pessoal, aqui é o Orivaldo, hoje de novo no dia 13 de abril de 2025 para falar um pouco mais de assuntos relacionados à Bolsa de Valores. Em particular, o índice Ibovespa. Neste gráfico nós podemos ver vários dias, desde o dia 7 de abril até o dia 11 de abril. Nós temos aí a semana passada toda. E é fácil identificar o que aconteceu com o pregão na Bolsa do Brasil em razão da guerra tarifária. No dia 8, quando são anunciadas novas tarifas por Donald Trump, a Bolsa tem uma queda muito forte. Ela sai de 127.900 pontos e vai parar nos 122.560 pontos. Não é comum grandes oscilações como esta que eu estou comentando com vocês. No dia seguinte, pressionado pelo mercado financeiro, pressionado por bilionários dos Estados Unidos, pressionado até mesmo por integrantes do Partido dos Republicanos, Donald Trump resolve suspender a taxação, essa tarifa gigante para muitos países, por 90 dias, menos para a China. Mas mesmo assim nós podemos ver essa grande alta que aconteceu aqui no dia 9 de abril, por volta das entre 13 e 14 horas. Cada candle desse gráfico representa 15 minutos de negociação. Quando fecha o dia 9, ele tem um pequeno recuo no próprio dia 9. Quando abre o dia 10, o mercado fica incrédulo com as decisões de Trump e os preços não se mantêm nos níveis que haviam chegado, em torno de 128.480 pontos, e o índice cai. Dá uma certa recuperada na parte da tarde e estabiliza. Isso no dia 10. Já no dia 11, nós temos a abertura um pouco acima do que foi o fechamento do dia 10, uma pequena queda e depois uma recuperação. O mercado começa a ter a certeza de que aquilo que Donald Trump fala não se escreve. Porque ele ameaça, ele coloca uma tarifa, ele é pressionado, ele volta atrás. E agora no sábado, ontem, Trump resolveu isentar as tarifas para importações de, por exemplo, celulares, computadores e qualquer coisa ligada à tecnologia da informação. E aí fica uma incógnita. O que Donald Trump fará agora na próxima semana e como o mercado ele reagirá? Vamos dar um zoom um pouco maior nesses candles, para a gente analisar um pouco mais, Nós temos um candle de abertura no dia 11, abriu com gap de alta. Ele subiu bastante nesse intervalo aqui de 15 minutos, quase 500 pontos. Aí depois tem uma indefinição e aí um candle de baixa e ele começa a entrar em queda. Logo em seguida, por volta das 10h45, entre 10h45 e 11 horas, uma alta forte, depois uma queda muito forte, entre 10 e 11 horas, toda essa movimentação. Já na parte da tarde, o que não é muito comum acontecer, os preços assumem uma tendência forte de alta, Nós vemos ele partindo de 126.450 pontos, chegando a 128.200 pontos. No fim da tarde, uma lateralização e no finzinho do dia, um pequeno recuo. E aí, qual será a trajetória da negociação do mini índice na Bolsa de Valores? Então, quem percebeu esse início de trajetória de alta e entrou aqui comprado, teve ganhos expressivos, Nós estamos falando de uma alta de 1.500 pontos nesse intervalo entre meio-dia e 14h30. 1.500 pontos. 1.500 pontos de negociação do mini índice gera 20 centavos por ponto, então 1.500 pontos, 20 centavos por ponto, o que dá R$300. Isto para cada um contrato negociado. Se a margem exigida é em torno de R$120,
nós temos aí quase 200% de ganho no intervalo curto de tempo. Mas é algo que não tem como você adivinhar, né? Qualquer entrevista, qualquer fala feita por Trump pode fazer tudo isso desmoronar. Então é assim que o mercado tem operado ao longo desta semana. E eu tenho já feito vídeos mostrando qual é a composição do contrato do Ibovespa. Qual a composição? Nós temos aqui no canto esquerdo as 20 maiores empresas em relação ao peso na composição do Ibovespa. Nós vemos que das 20 maiores, essas 20 maiores representam 70% do Ibovespa. E nós vemos que na sexta-feira, dia 11 de abril, apenas 1, 2, 3, 4, 5 das 20 maiores tiveram quedas. E quedas até pequenas comparado com as altas das demais. Por exemplo, a Abril, ela chegou a subir 4,38 no dia 11. Teve uma pequena recuperação nos preços do barril do petróleo e isso é que justifica. Quando eu opero com tempo de gráfico de 5 minutos. Então vamos ver como é que fica com esse tempo gráfico de 5 minutos. Vou dar um zoom aqui, né? Nós podemos ver com mais tranquilidade essas informações. Então, por exemplo, aqui no início do dia, nós temos aqui essa... Já não é tão no início não, já era 14 horas, na parte da tarde aí. Nós temos uma queda, depois de uma alta que aconteceu no início do dia, uma pequena queda. E quem é que ia adivinhar que isso poderia reverter? Um indicativo, esse candle aqui, logo depois de um candle de baixa, esse candle ele é chamado de engolfo de alta. Então ele é maior do que o corpo do candle anterior de baixa. Isso é um indicativo de altas. Nós temos essa alta que subiu aqui 5 minutos. 5, 10, 15, 20. Em 20 minutos subiu de 127.400 para 128.400. 1.000 pontos em apenas 20 minutos. Então quem aproveitou, aproveitou. Mas é uma gangorra, tá? É o tempo todo, vem notícia, os preços sobem, vem notícia, os preços desabam. Quem vai adivinhar? Imagina quem entrou nesse candle vendido achando que o preço continuaria caindo e ele sobe 1.000 pontos. A pessoa teria perdido aqui R$200 nessa brincadeira se mantivesse a sua posição. Ou se for estopado pelo tamanho do stop que colocou. Ok, pessoal? Mais esse videozinho aí hoje para dar umas informações em relação ao comportamento gráfico do Ibovespa dentro deste momento de guerra comercial entre Estados Unidos e China. Até um próximo vídeo e abraços!